Hoje nós vamos falar sobre hábitos e atitudes. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em João, capítulo 5, dos versos 1 a 8. Mas pela glória de Deus nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, Sueli. Infelizmente nós temos muitos hábitos que nos levam para baixo, que nos deixam mal e que não trazem benefícios à nossa vida. Então vamos ler lá em João, capítulo 5, verso 1 a 8. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto dos portões das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estava deitado muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem deitado, e sabendo que fazia... eu pulei aqui, ó. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Anotem aí, 38 anos. 38 anos que esse homem estava doente. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" Ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." Glória a Deus por essa palavra, né, meu irmão? É isso aí, Vinícius. Muitas vezes a gente tem diversos, comer, dormir, músicas. E falando desse homem um pouquinho, pensa comigo, o que leva uma pessoa a ficar 38 anos? O que leva uma pessoa a ficar 38 anos tomando a mesma atitude? De esperar, por exemplo, o exemplo desse homem, esperar ficar o tanque se mexer para ele se jogar dentro dessa água e ser curado. Acredito que a doença desse homem era literalmente difícil de se lidar. E assim são as nossas atitudes, muitas vezes nossos hábitos. Muitas vezes a gente nem sabe que tem, porque a gente faz tão no automático que a gente nem percebe. A gente começa a fazer algumas coisas, assim como dirigir um carro, assim como lavar uma louça. Ninguém precisa de um manual de instrução. Só que a gente leva para a nossa vida e dentro da nossa vida talvez alguns hábitos não façam tão bem assim. E aí hoje, por exemplo, é um dia de hábitos, né? É um dia de hábitos. Hoje, dia 2 de novembro, é comemorado o Dia dos Finados, onde seus parentes vão até o cemitério para visitar os túmulos de quem já se foi. É um hábito. E um cara muito interessante, chamado Albert Einstein, eu acho que vocês conhecem, ele dizia uma coisa bastante interessante. Ele falava uma frase que dizia o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Você tem noção do que a gente tem feito todos os dias? Tem tomado atitudes que têm nos levado ao fracasso, nos levado até mesmo ao pecado, muitas vezes porque nós tomamos as mesmas atitudes todos os dias. Deus ele tem nos mostrado muitas vezes que Ele mesmo quem pode mudar as atitudes. Muitas vezes a gente comenta, né? A gente fala para um casal e fala assim: pô, quem muda o homem, quem muda o caráter de um homem é o Espírito Santo. Só que a gente não tem noção de como a gente passa por essa mudança. Mas Deus ele mostra pra gente na prática como mudar as atitudes. No livro de Romanos 12:2, ele diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Glória a Deus por isso.
E o mais engraçado é que, assim, quando eu li essa passagem de Romanos 12:2, eu tinha diversas interpretações, a gente diversas vezes ouve diversas interpretações, mas a primeira interpretação que eu tenho é que nós precisamos de uma mudança aqui, ó. Muitas vezes o hábito de comer, a gente estava até comentando nesse final de semana, que o hábito de comer nos leva a esquecer das coisas, né? Comer por impulso, ou até mesmo comer sem necessidade de estar com fome, ou comer além do que a gente precisa. A Bíblia nos relata diversas maneiras sobre isso. E eu estou falando de um ato de comer que é uma atitude que a gente toma impensado. Muitas pessoas ficam a vida toda pensando assim: cara, eu preciso emagrecer, preciso emagrecer, preciso emagrecer, preciso emagrecer, mas não toma a atitude de parar para analisar como é que ele está se alimentando. E o mais engraçado é que, para finalizar esse verso de Romanos 12:2, ele diz o seguinte: assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Olha que maravilhoso isso. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Isso me deixa, sem dúvida nenhuma, constrangido com o amor que Deus tem para nossas vidas. Mas o mais importante, a mudança tem que vir daqui. Hoje eu vejo que a mudança ela tem que começar aqui e tem que terminar aqui. E por que eu falo da mudança mental? Porque quando a gente constrói um hábito, a gente faz aquela atitude, etc., diversas vezes que o nosso cérebro nem pensa mais para executar. Exemplo, tocar saxofone é difícil? Todos vocês acreditam que pensam que sim. Mas é questão de hábito, é questão de mecânica, é questão de você... Nada, não é não, nada. É questão de você deixar com que o seu cérebro assimile as coisas, de como tocar, como assoprar e tudo mais. E o saxofone, no momento que você já está aperfeiçoado, você não pensa mais para fazer as coisas, você não pensa mais para tocar. Você não pensa mais para tocar uma nota, 2, 10, 20. E essa parte mais engraçada é que a gente toma hábitos na nossa vida que nos levam a ter problemas todos os meses, todos os anos. Um exemplo de hábito que a gente tem problema: mudança brusca de pensamento. É isso mesmo, Milene. É isso mesmo. Quer ver um exemplo? Nossas finanças. Por muito tempo mesmo, nós levamos as nossas finanças demasiadamente. E eu estou falando isso porque eu tenho vivido isso na minha vida, essa mudança de pensamento com relação às finanças. E o mais engraçado é que, por muito tempo, a gente só gasta. Pensamento do ser humano. Vamos gastar. Eu recebi aqui, eu vou gastar ali. Vou receber aqui, vou gastar ali. E a gente pensa só no agora. A gente só pensa no agora, no imediato. A gente é imediatista. Só que a gente, por muitas vezes, por exemplo, eu venho de família humilde. Minha mãe ganhava R$400 para sustentar 2 filhos, uma casa e etc. Estudo, educação. E o mais engraçado é isso. É que minha mãe nunca me ensinou como cuidar do dinheiro, para que eu não seja influenciado por ele. E por muitas vezes eu tenho deixado que o dinheiro tome conta da minha vida. E por diversas vezes a gente coloca a culpa no devorador. Por diversas vezes a gente coloca a culpa no devorador. Quando na verdade nós que devoramos o dinheiro e não temos a capacidade de dizer a verdade. E aí é onde eu queria trazer um próximo ponto para vocês. Nesse final de semana me chamou muita atenção a ministração do nosso domingo. Uma frase muito importante, que dizia o seguinte: se você vai pescar, leva alguém que te leve para Cristo. Leve alguém com você que te leve para Cristo. Quantas vezes você já pensou que para você mudar de atitude, para você aí ó, que está me ouvindo, mudar de atitude, você precisa ter alguém que mostre que você tem atitudes que não te levam ao bem? Quantas vezes aí? Me responde aí. Quantas vezes você já pensou que outras pessoas têm visto as suas atitudes e têm a possibilidade de te ajudar a mudar essas atitudes? Muitas vezes a gente toma
decisões, hábitos, toma atitudes em nossa vida que a gente não presta atenção. E aí é onde eu quero chegar. Quando a gente fala que o Espírito Santo ele tem poder para mudar todo o nosso entendimento, é justamente sobre isso. Que a gente possa pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento daquilo que está errado em nossa vida. Aquilo que está incorreto. Aquilo que pode ser alterado, mas alterado bruscamente. Alterado aqui, ó, na nossa mente. Deus ele tem nos mostrado muitas importâncias. Mas o mais engraçado é que nós tomamos as mesmas atitudes das pessoas que estão fora da igreja. Nós tomamos as mesmas atitudes de pessoas que estão vivendo uma vida mundana, uma vida não sadia. E é isso que ele fala nesse verso de Romanos. Que a gente não deve pensar como as pessoas deste mundo. Mas todos os santos dias ser transformados pela renovação da nossa mente. Quando a gente tem uma mudança na mente, a gente tem uma mudança de caráter. Quando a gente tem uma mudança de caráter, independente daquilo que você fez durante a vida inteira, você deixa de fazer. Quando a gente tem uma mudança da nossa mente, quando a gente tem a mudança dos nossos hábitos, a gente deixa de fazer aquilo que não agrada o Senhor. A gente deixa, literalmente, de cometer erros que a gente cometia quando era do mundão. Muitas vezes amigos meus me perguntam, pô, mas como é que você faz para não pecar? Cara, primeiro, descubra a raiz do seu problema. Descubra a raiz daquele pecado. Descubra os hábitos que te levam àquele pecado. E é isso que eu tenho treinado bruscamente durante todo esse ano de 2020. Durante todo esse ano de 2020, Deus tem me batido, tem me orientado, tem me levado literalmente a vigiar os meus atos. É isso mesmo, Sueli? Exatamente, Sueli. Não só o que ouvimos, mas o que vemos, o que sentimos. Porque tudo que nós fazemos, se nós fazemos com hábitos que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo, nós literalmente podemos pecar, nós literalmente podemos sucumbir ao pecado. Só que aí Jesus ele vem e diz o seguinte, ó, no mesmo capítulo de João, no verso 14, no capítulo 14, verso 6, ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Isso é sensacional. Jesus ele veio para cá, ele veio para nossa terra amada, e ele veio fazer com que nós, seres humanos, víssemos o exemplo do que é mudança de atitude, mudança de hábito. Jesus ele veio para mostrar todos os hábitos que nos levam ao Pai. Deus ele entregou o Filho dele para que nós tivéssemos um exemplo de mudança de hábito, de viver pensando nas coisas de Deus, passar a vida inteira vendo como que é caminhar com Cristo. Jesus ele nos dá isso. E aí eu quero te desafiar em dois pontos primeiros. 2 pontos simples. Primeiro, que você possa pedir nessa manhã que o Espírito Santo possa te mostrar as atitudes que você tem tomado. Possa te mostrar aquilo que você acredita que está fora dos hábitos em que Deus tem para te dar. Que você possa literalmente pedir que Jesus mostre com os exemplos dele. Que ele possa te mostrar com os exemplos dele aquilo que não faz jus à palavra. Aquilo que está dentro de você é imputado por diversos anos. Às vezes por 1 mês, 1 ano, 10 anos, 50 anos. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo, ao Espírito de Jesus, que ele nos mostre aquilo que nós temos cometido de erros e temos feito de hábitos que não têm nos levado a ele. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto que eu quero que você faça é busque algum amigo
algum pastor, o seu pastor, busque ter um discipulador. Por que eu falo busque ter um discipulador? Alguém que te guie para o Espírito, que te guie para Deus. Porque é essa pessoa quem vai trazer para você alguns pontos que talvez você não enxergue. E eu falo isso para vocês porque por diversos momentos o pastor Elias me pegou no braço e falou assim: filho, vamos ali conversar, bater um papo. Isso aqui não tá certo. Isso aqui não tá certo. Mas com amor ele me mostrou que existe um caminho. E o caminho é a palavra. O caminho, a verdade é Jesus Cristo. Então que nesta manhã nós possamos pensar nisso. Que nós possamos mudar a nossa mente. Transformar a nossa mente. Transformar o nosso intelecto. Porque muitas vezes a gente acredita que sabe muito das coisas e não sabe. A gente faz coisas que desagradam o Espírito, desagradam a Deus e a gente não vê. Então que nós possamos ter essas duas pessoas na nossa vida. Primeiro, o Espírito Santo que nos mostre o que nós temos feito e como podemos consertar. E segundo, a melhor pessoa da nossa vida. A melhor pessoa da nossa vida. Um pastor, um amigo, mas principalmente uma pessoa que nos guie até o Espírito Santo. Que nos guie até Deus. No culto de domingo, falou-se de Pedro que ele foi pescar e só João viu que era Jesus. Imagina se se João não tivesse visto que era Jesus. Pedro talvez estaria pescando até agora, tentando puxar aqueles monte de peixe gigante que estava vindo na rede dele, depois que Jesus pediu para ele puxar a rede. Então nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E precisamos do Espírito, do entendimento. Então que Deus, nessa manhã, possa nos abençoar, nos dar esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, que possa nos caminhar para a verdade e para a vida. Amém? Vamos orar. Quero orar com você nessa manhã, em poucos minutos, agradecendo a Deus por essa mensagem e que nós possamos esmiuçar essa mensagem para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã nós te damos graça, ó Pai, porque o Senhor tem mostrado a nós, ó Pai, que diversas vezes nós temos atitudes que não têm trazido o Teu Espírito, a Tua vontade em nossas vidas. Nós te damos graça, ó Pai, porque o Senhor tem feito a Tua vontade se manifestar em nós. E nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes somos pecadores. Mas, Pai, guia o Teu Espírito Santo para que nós possamos receber dele, Senhor, esse entendimento daquilo que nos afasta de Ti, nos afasta da verdade. Em nome de Jesus, ó Pai, também guia o Teu servo, Pai, para que nós possamos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, receber feedback, ser discipulado, Senhor, e guiado, Senhor, até o Teu Espírito. Nós te damos graças, ó Pai, porque muitas vezes estamos perdidos em nossos pensamentos, mas o Senhor tem nos abençoado em tudo. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem nos feito mudar de atitudes e não viver nesta vida aquilo que as pessoas deste mundo têm vivido, mas viver, Senhor, a renovação da nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter uma segunda-feira para aqueles que vão descansar de descanso, para aqueles que vão trabalhar de muito trabalho, mas que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.